Esse vídeo pretende discutir um pouco sobre divisão. Na verdade, o foco principal do vídeo seria a divisão por números múltiplos de 10, ou seja, 10, 20, 30, 40, ok? Então, vamos lembrar primeiro o que é a divisão. Vamos pensar num caso simples, por exemplo, tenho 6 balas e vou dividir entre 2 amigas. Quantas balas cada uma vai ganhar? Então, se eu tenho 2 amigas, eu posso simplesmente dividir e dar uma para cada uma. Já distribuí 2. Posso dar mais uma para cada uma, distribuindo 4 no total. Se eu distribuir mais uma para cada uma, eu finalmente termino com as 6 balas que eu tinha. Então, na verdade, 6 dividido por 2 é igual a 3. Outro caso simples, se eu tiver 6 balas e quiser fazer pacotes com 2 balas, quantos pacotes terei? Teria 2 balas, 1 pacote. Outras 2 balas, mais 1 pacote. Mais 2 balas, outro pacote, e acabaram as balas que eu tinha. De qualquer maneira, temos que 6 dividido por 2 é igual a 3. Agora, se a gente for pensar, nos dois casos a gente tem a mesma situação. 2 grupos de 3 formando 6. E 3 grupos de 2 também formando 6. Então, na verdade, descobrir o resultado de 6 dividido por 2 é o mesmo que tentar saber qual é o número que multiplicado por 2 é igual a 6. Então, eu vou lá na tabuada do 2 e procuro o número 6. Isso acontece porque, na verdade, a divisão é o inverso da multiplicação. Então, se a gente tiver uma divisão simples como aquela, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, e se fosse 7 dividido por 2? A gente teria um pequeno problema, porque, na verdade, se eu for procurar na tabuada do 2, não teria nenhum número que resultasse em 7. Só que a gente sabe que se eu pegasse na tabuada do 2 um número que mais se aproxima do 7, mas que seja menor do que ele, eu teria que 2 vezes 3 é igual a 6 e faltaria 1 para completar. Então, a gente diz que 7 dividido por 2 é igual a 3 e sobra 1. Como é que a gente representa essa situação? 7 dividido por 2 é igual a 3, porque 3 vezes 2 é igual a 6. E 7 menos 6, ou seja, do 6 ainda falta 1 para chegar no 7. Agora, antes de chegar no nosso ponto principal, que é a divisão por múltiplos de 10, eu queria lembrar um pouquinho com vocês o que seria a multiplicação por 10, né? Primeiro, a gente precisa lembrar que 10, 20 e 30 são, na verdade, dezenas, ou seja, uma dezena, que é o 10, 2 dezenas, que é o 20, 3 dezenas, que é o 30. Então, quando a gente quer saber o resultado de uma multiplicação por 10, por 20 ou 30, a gente pode ter o seguinte raciocínio. 3 vezes 10 é a mesma coisa que 3 vezes uma dezena, ou seja, 3 dezenas que é igual a 30. Continuando, então, 18 vezes 10 é a mesma coisa que 18 vezes uma dezena, ou seja, 18 dezenas, que é igual a 180. 3 vezes 20 é a mesma coisa que 3 vezes 2 dezenas, ou 6 dezenas, e da mesma maneira, 4 vezes 30 é a mesma coisa que 4 vezes 3 dezenas, ou 12 dezenas. Então, repara, em todos os casos, a gente precisou simplesmente colocar um zero do lado direito para indicar que é uma dezena. Então, se quiser também, podemos utilizar a mesma estratégia para centenas ou unidades de milhar, né? Porque, na verdade, se a gente quisesse multiplicar por centenas, a gente acrescentaria 2 zeros indicando centenas. Se quisesse multiplicar por unidades de milhar, acrescentaríamos 3 zeros, porque, na verdade, estaríamos falando sobre unidades de milhar, e assim por diante. Então, 3 centenas, ou 4 vezes 2 centenas, 3 vezes uma unidade de milhar, e assim por diante, certo? Agora, beleza. Se a gente for chegar ao nosso próximo ponto, né, que seria a divisão, de fato, pelos números múltiplos de 10. Então, vamos tentar entender como que isso tudo que a gente falou até agora, divisão com resto, multiplicação por 10, como que isso tudo está relacionado, né? Vamos primeiro calcular 70 dividido por 10. Se a gente fizesse 70 dividido por 10, a gente sabe que dá 7, porque, na verdade, 7 vezes 10, ou seja, 7 dezenas, é igual a 70, que nem a gente acabou de ver. E sobrariam quanto? Não sobraria nada. Teríamos ali uma divisão exata e o resultado seria 7. Então, a gente pode lembrar de tudo aquilo que a gente viu nas estratégias anteriores. Se a gente vai multiplicar por 10, temos que apenas acrescentar o zero ao final. Podemos fazer o inverso, já que na divisão é o inverso da multiplicação. Com isso, a gente teria que 70 dividido por 10 tem o mesmo resultado da divisão de 7
dezenas dividido por uma dezena, que é igual a 7. Então, é como se o zero fosse simplificado, eu sumisse da conta, certo? E se a gente fosse calcular 180 dividido por 20? Ou seja, 18 dezenas dividido por 2 dezenas. Seria 180 dividido por 20, daria 9, porque a gente sabe que 9 vezes 2 dezenas é igual a 18 dezenas, que é o 180. Então, não sobraria nada nessa divisão. E o resultado exato seria 9. Então, a gente teria que 9 vezes 20, como 9 vezes 2 dezenas é igual a 18 dezenas, que seria o 180, a gente teria que o resultado de 180 dividido por 20 é o mesmo resultado que teríamos ao dividir 18 dezenas por 2 dezenas, ou seja, 18 dividido por 2. Por isso, a gente pode, de novo, desconsiderar os zeros. Então, agora eu queria que vocês tentassem resolver essas questões, dando uma pausa aí no seu vídeo para tentar fazer as suas contas. Vamos lá? E agora, ficaria mais fácil? Repara, é a mesma conta. Então, já podemos resolver. Chegamos aos seguintes resultados. E aí, acertou bastante? Bom, continuando, né, a gente ainda não chegou no nosso último problema, que seria quando a gente não tem uma divisão exata. Então, até agora a gente já sabe como faz quando o número que a gente vai dividir termina em zero, né? É só desconsiderar os zeros como se a gente estivesse fazendo contas com, por exemplo, 18 dividido por 2. Mas e se o número que a gente quer dividir não terminar em zero? Por exemplo, se a gente fosse tentar fazer a seguinte divisão, 87 dividido por 20, eu não posso desconsiderar os zeros porque aqui eu não tenho 8 dezenas certinho. Eu tenho o número 87. Então, se eu tenho o número 87, eu não posso considerar como se fossem 8 dezenas. Então, eu vou precisar recorrer à conta original, 87 dividido por 20. Mas aí, se eu fosse pensar no 80 e de ignorar esse 7 ali, né? Eu teria que 80 dividido por 20 seriam 4, porque 4 vezes 2 dezenas seriam 8 dezenas, que daria 80. Só que, na verdade, não é 80 que eu quero, né? Eu quero 87. Não tem problema, porque do 80 para chegar no 87, quanto falta? 7 unidades. Então, qual é o problema nisso? Nenhum. A gente só pode lembrar o quê? Que a gente, na verdade, tem a mesma estrutura da conta que a gente faria no papel. Então, a gente lembra que tem o resto e, nesse caso, por exemplo, o resultado é 4. 87 dividido por 20 dá 4 e sobram 7 unidades, certo? Então, na verdade, não temos nenhuma dificuldade. A verdade é que tudo isso está relacionado. Agora é sua vez de tentar. Tem aqui 2 exercícios para você se divertir. Tchau!